Eu tô olhando pra tu, eu sei. Olá pessoal, tudo bem? Como é que tá vocês? Eu tô na boa, né? Eu tinha falado aí com uns amigos meus que são apoiadores de Bolsonaro. Na verdade, eles até diminuíram nas redes sociais. Se você prestar atenção, hoje eles são bem pouquinho, né? Existe acolá meia dúzia de gato pingado acolá, querendo apoiar o Bolsonaro, mas eu sinto falta de um bocado. Eu acho que estão começando a se esconder, né? E os gatinhos pingados aparecem. Quando você vê alguém comentando, né? Comentando os meus vídeos e falando lá, vocês vão saber quem é os gatinhos pingados, que tá bem facinho de identificar, que hoje são pouco, né? Eu adoro falar questões políticas, mas eu também gosto de ver os comentários dos gatinhos pingados de Bolsonaro, né? Os bolsominions estão diminuindo, viu? Antigamente era mais forte. Cuidado, viu? Olha, porque se vocês disserem que não votaram nele, tenho fotos e vídeo, um bocado de coisa e post, e a gente vai desmascarar vocês. Vamos dizer que vocês votaram nele, vai fazer igual a Aécio Neves, que apesar de Aécio Neves, se esconderam tudinho, e aí ficaram dizendo que não votaram nele, né? Você printou também. Aura assim, não. Bom, pessoal, vamos falar sobre uma coisa importante, né? Quem lembra, né? As pessoas, acho que recentemente todo mundo lembra da dificuldade de que era buscar uma senha médica num posto, no hospital, não é? Você acordava de madrugada, ou às vezes de um dia antes, para garantir a fila, né? Não falando nem no seu próprio lugar, não, no seu distrito, município, na sua comunidade, né? Que antigamente comunidade era chamada favela, agora é comunidade, né? E, e hoje eu sei que a situação na saúde do Brasil não é boa. Porque, primeiro, nós não temos um programa que incentiva o povo a estudar medicina. Há um grau de dificuldade em medicina. E medicina é status no Brasil. Famílias ricas que têm condições colocam seus filhos para fazer medicina e muitas vezes aqueles danados não têm vocação para medicina. Fora os diplomas comprados que tem por aí de médico falso e os processos que rolam na comissão, né, do Conselho Nacional de Medicina por erros médicos. Isso no Brasil é história. Então, em 2013 foi criado um programa chamado Mais Médicos. Qual era a finalidade desse programa? Era contratar médicos de alguns países, no caso que ficou visado Cuba e Argentina, países que tem um bom grande número de médicos, e dentro deles Cuba, que tem um histórico fortíssimo de médicos. Vai muitas pessoas dizer assim, negócio de Cuba. Eu acho que às vezes as pessoas falam as coisas sem saber. Se você pesquisar, você vai ver que a formação médica em Cuba ela é muito maior do que a nossa. Tem mais, digamos, critérios de qualificação, de qualidade bem superior ao do Brasil. Isso nunca foi segredo. Mas que você diz que Cuba tem carro lá de 1950, beleza. Mas eles têm um programa de ensino para medicina muito bem obrigado, né? E dá sucesso. Estão presentes em N situações, né? E com ajuda dos voluntários, reconhecido pelo Conselho, pela Organização Nacional, Organização Mundial da Saúde, da ONU, né? E aí o que aconteceu, pessoal? O Bolsonaro ele sempre foi opositor dos programas que foram criados. E o Mais Médico seria. Ele tá com inveja, isso sim. E o Mais Médico não seria um desses. Aí o que ele faz? Ele dá uma de Trump. Você sabe que tudo que Trump quer falar é tipo, no cara ele vai lá nas redes sociais e fala o que ele pensa. E muitas vezes aquele falar o que não pensa não é inteligente. Não existe algo de estudado, pausado demasiado, né? Principalmente uma pessoa que é um presidente, no caso do Bolsonaro, aquela idade dele, vovozinho gagá, né? E se comporta como um adolescente, que eu acho que quando você usa suas redes sociais para falar mal de pessoas, para jogar coisa, isso é coisa de, sei lá, gente fofoqueira ou coisa de adolescente, e não de chefe de Estado. Então ele vai lá no seu Twitter, ele posta umas coisinhas lá, e essas coisinhas realmente não contradiz, não é realidade cubana. Ele fala o que ele pensa. O Bolsonaro, isso é verdade, ninguém nunca duvidou, que ele é uma pessoa que ele não gosta de conhecimento. Né? Então isso todo mundo já sabe. Então ele fala aleatório, esporadicamente ou fake news, que é o caso dele. E daí
as críticas do Bolsonaro com mais médicos ofendeu a soberania de Cuba. Então, como é que funciona? É como você tem um amiguinho. Você não gosta de ser aquele amiguinho, mas você precisa do amiguinho. Então, toda vez que o amiguinho vira as costas, pá, tu tá lá falando do amiguinho. Quando ele chega que tu precisa dele, tu dá uma alegria. E fala lá, tipo coxinha da vida. Só que dessa vez, Bolsonaro foi lá, falou na frente do amiguinho que o caos foi Cuba. E Cuba se sentiu ofendida. Não, peraí, não é assim não. Não é assim não. Vocês que precisam de médico. E é uma coisa complicada. Aí o que acontece? Ó, nos dados dos mais médicos, ao todo 63 milhões de brasileiros passaram por atendimento desses médicos cubanos. Né, desde o início do programa, 2013 a 2018. E tiveram uma pontuação, uma abrangência de 48%, né, responsável por 48% dos atendimentos. Com mais de 1.100 cidades assistidas por médico. E isso são dados dentro da Universidade de Brasília, de Minas Gerais, as cidades que foram levantados, né? Então foram dados dentro do Ministério da Saúde do Brasil que foram levantados. Aqui ele fala que na carta que a Cuba divulgou, né? A carta é bem extensa. Eu vou deixar o link na descrição e também nas redes sociais, né? No meu Face, no Instagram. Mas por alto a carta fala que divulgou que o Ministério cubano informa que a continuidade do Mais Médicos foi acertada em 2016, né? O tema deu uma continuidade pela OPAS, né? Organizações Pan-Americanas de Saúde, e em 5 anos de presença no país, mais de 20 mil médicos cubanos fizeram cerca de 113 milhões de atendimentos em mais de 3.600 municípios, aonde médicos brasileiros que estavam se impondo ir, eles foram. Ah, mas ele vai abrir o edital e contratar médico. Tá, mas a gente já conhece como é que são nossos médicos brasileiros. E aí, você quer tirar um médico que está aqui na zona urbana e, cara, você agora vai dar assistência no, sei lá, na cidade do seu Chico Bento, a 500 km, 400 km, 350 mil km. Então, assim, você agora vai ficar desassistido com o médico, porque esses médicos foram embora. E agora, hein? Estão indo embora. Olha, ninguém pode criticar a soberania de nenhum país em situação. Cara, se tu não conhece a cultura de um país... Agradeça, dê ser mal agradecido. Agradeça. Se tu não conhece a cultura de um país e você chega para uma pessoa que é daquele país e diz: teu país não presta, teu país é isso, aquilo é outro, o que tu vai acontecer? Tu vai ofender o cidadão. Mesmo que você diga que o seu país é bom, mas, cara, quando você mexe na nacionalidade, quando você fala de um país de outra pessoa, a pessoa acha ruim. Então, ele tentou dizer assim: vamos dar asilo os médicos que quiserem ficar aqui. Eu digo, nenhum médico veio fugido de lá, Bolsonaro. Mico. Nenhum médico, meu amigo, veio de lá fugido. Eles vieram com contrato de trabalho. E a opção de morar ou não no Brasil é deles. E você chega e dá asilo de quê? Fala merda. Tá em guerra, Cuba? Com quem? Do jeito que as coisas vão contigo, é mais fácil não entrar em guerra com algum país. Se tu não demasiado o que tu vai falar nas redes sociais em relação a outro país. Aí pegou mal. E cada dia mais a situação foi complicando. O bom é que nesse final do vídeo aqui vai ter apoiadores de Bolsonaro saindo. Já fala a meia dúzia de gato pingado, né? Porque antigamente no período da eleição era mais, agora diminuiu muito. Querem falar nele. Que, amor, eles morrem na miséria, mas logo ele não confessa. Tenha cuidado de falar nas minhas redes sociais, porque ela lá é uma faca de dois gumes. O Nordeste, principalmente o Ceará, não teve essa aceitação nele. Então você que votou nele, cuidado. Se for falar, não abrange. Teve um comentário no amiguinho que lá que ele abrangiu todo mundo. Sendo que mais de 70% aqui, 78%, não é a favor. Isso foi nos números da eleição. Então,
vai falar, vai criticar, escolha a palavra, entenda que às vezes a situação que as pessoas se encontram pode ser minoria, e minoria para que gosta de fazer um auê, tipo bater panela, né? Quem não se lembra do famoso impeachment da Dilma lá, né? Mas é uma questão que é preocupante. Sabe por que? Eu vou lá falar o seguinte: qual era o nome daquela sambista lá? É Antônia Fontinelli? Antônia Fontinelli, no seu Twitter, ela é apoiadora e votou em Bolsonaro. Ela criticou o Bolsonaro. Chegou lá hoje, abriu o Instagram dela e sapecou. Porque Paulo Guedes disse que vai cortar verba pro carnaval. E ela falou lá que tá lá, quem quiser entrar lá no Instagram da Antônia Fontinelli, tá lá lindo, direitinho que ela falou. Então é o seguinte, o carnaval no Brasil, ele gera emprego também. Ele gera emprego, gera renda e aquece o turismo. Não é? E também é uma forma cultural do Brasil. Ele vai acabar com o Ministério da Cultura, então o carnaval pode ser extinguido também, né? Com certeza. Mas não deixa de ser uma cultura, um patrimônio cultural do Brasil. Isso é meio preocupante, né? Outras coisas que ele se perde muito, o futuro ministro da saúde dele já estava falado em fraude, corrupção, mais um, né? Para fazer parceria lá com o Onyx Lorenzoni e com o Alberto Fraga, né? Sendo que o Alberto Fraga não vigou porque as redes sociais caíram matando, mas o Onyx passou ileso. Ele passou ileso. Né? E o danado lá do Henrique Fernandes, alguma coisa assim do tipo. Aí, pessoal, eu tinha feito vídeo, se todo mundo estava falando, saiu em protesto sobre a questão da extinção do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele foi criado no dia 26 de novembro de 1986 por Getúlio Vargas, né? E Lindolfo Collor foi o primeiro ministro. E de lá para lá tivemos, né, protagonismo desse Ministério do Trabalho, né, principalmente com as criações trabalhistas. Getúlio Vargas era muito preocupado com essa questão. O Brasil estava querendo botar o Brasil para ser um país industrial e precisava ter umas certas regras, até porque a libertação dos escravos não estava com tanto tempo e o Brasil tinha um sistema de trabalho parecido com o semi-escravidão. E ainda hoje tem. Eu postei um vídeo falando sobre como é a situação de alguns trabalhos no Brasil, né? E ainda teve pessoa que tem de sair em defesa de Bolsonaro. Normal, você votou nele, você quer que o cara lá faça um bom trabalho, você não quer passar vergonha diante das pessoas que disseram não. Mas é necessário que se tenha convicção no óbvio do certo. Extinguir o Ministério do Trabalho não era uma boa solução. Tanto que parece que falaram no ouvido dele e ele deu uma recuada. O Ministério do Trabalho vai virar pauta realmente de novo como ministério. E não mais uma subpasta dentro de algum ministério ou uma fusão com outro ministério. Então, assim, que bagunça, hein? É o peso de um ministério que tem mais de 80 anos caminhando para os seus 100. Aí fala, não, mas estava servindo para indicação, não sei o que, corrupção, briga. Olha, em todo canto, isso foi feito. Mas isso não justifica você eliminar algo que é essencial, que precisa ter fiscalização, porque o Brasil realmente não é um país de exemplo em questões trabalhistas. Isso aí todo mundo já sabe. E aquela coisa, o Brasil tá com quase 3 milhões de desempregados ainda. Como é que você tem um país de quase 3 milhões? Que tal melhorar na segurança em vez de tirar o Ministério do Trabalho? Eu também tô dando pra ver quais as propostas da questão da segurança. Isso é válido. Eu quero até ver o programa dele, ver o que vai investir. Se for bom, eu vou falar que é bom. Se for uma porcaria, eu vou falar que é uma porcaria. Entendeu? E até porque eu também sou um dos mais interessados, entusiasmados, que tenho realmente um programa voltado para segurança. Mas do jeito que ele tá fazendo, olha lá, tá bem complicado. Vamos ficar sem médicos. Não vai existir tempo alto para poder alocar, esses médicos vão sair. Vai ter uma desassistência no público? Vai, principalmente os mais carentes, região norte, nordeste, né? O pessoal das favelas, periferias, e aí? E aí você vai lá e faz, ó. Os médicos foram embora. O Ministério do Trabalho vai sumir, vai ser extinto. Vamos acabar o carnaval.
vamos tocar fogo no Brasil, aí, nhê. Tá, você vai lá e vê se dá certo, entendeu? Se você achar que isso é legal, nhê. O chão é debaixo de seus pés. Nhê, dá tiro pra todo lado. Então, ele vai lá no Twitter, vai postar lá besteira, nhê. Aí tu bota o óculos, né? É a coisa mais interessante. Então, o vídeo de hoje falava sobre isso. Eu tava esperando, né? Eu demorei a fazer vídeo porque na verdade eu tava aguardando para o próximo ano. Questão, alguns amigos que eu tenho que votaram nele e por respeito a esses amigos, eu disse, não, eu vou avaliar o próximo governo, o próximo ano desse governo, e se for bom a gente realmente pontua, essa foi legal, porque não faz vergonha você dizer, Bolsonaro fez uma ideia legal, entendeu? Glória a Deus. Mas também não é o fato de você ter votado nele que você vai ver ele fazer merda e você vai dizer, não, mas tá legal, o gás subiu pra R$100, mas tá legal. Então, ou seja, é necessário realmente a gente ter uma observação, né? Eu só queria falar ano que vem, mas por causa desses acontecimentos desastrosos, eu tive que argumentar. E aí eu vou aguardar quais são os próximos capítulos. Os México ficaremos, mesmo sem eles. Vou voltar para Cuba. Que pena. Que pena. O Ministério do Trabalho sobreviveu, ou parece que vai sobreviver depois de todos Isso se não der uma louca nele novamente. Não, a pressão foi forte. E ele não voltar no que disse. Não, ele não voltará não, porque alguém dentro do governo deles, de transição, deu um toque, as críticas foram pesadas. Até seria algo que iria ter problema com a Câmara e no Senado. Eu acho, né, que ele fez isso mais para não arrumar problema. No caso, como aquela pressa dele de dar a reforma da Previdência, que não deu certo, ele vai pegar essa pauta bomba ano que vem, né? Falando também a questão do aumento do judiciário. Pessoal, se você estava igual a mim contra esse danado, esse aumento, sabe que ele está dentro da lei. Infelizmente, você pode espernear, balançar, criticar, fazer o gestinho da arma, não vai adiantar de nada. Você estava na lei. Então, ou seja, o dólar ainda continua alto, nada de abaixar. Então, ou seja, vamos aguardar melhores, porque por enquanto ainda está em turbulência, fim de governo, eu entendo, transição para um outro governo, mas que Bolsonaro tenha cuidado em suas palavras, nos seus tweets, antes que ele nos meta numa guerra. Porque ele falar igual o Trump não quer dizer que ele seja o Trump e nós sejamos os Estados Unidos. Nós somos os tupiniquim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós somos os amarelinhos, tiradores de flecha, o tupiniquim. E não temos esse poder todo pra gente poder falar mal dos outros. E aí tem problema que eu tenho uma arma nuclear aqui, uma bomba, vem falar de mim, o que tu vai ver? Né? Nem a Coreia do Norte, desse tamanhozinho, aquela porcaria lá, ameaçou o mundo, né? O Trump ainda se rendeu, né? Pra você ver como é que é as coisas. Bom, galera, no mais, foi isso que eu queria falar, essa é a minha opinião. Até uma próxima, valeu!